Como é bom, estamos chegando aqui no final do primeiro livro, né, como nós temos, do apóstolo Paulo aos irmãos na cidade de Corinto. E no capítulo 16 é um capítulo interessantíssimo, porque vai falar como nós podemos exercer a mordomia cristã, como nós podemos servir os nossos irmãos, a abençoar e zelar e cuidar dos nossos irmãos. Paulo diz: quanto à coleta para os santos, fazei vós também como ordenei às igrejas da Galácia. Então, Paulo já tinha ordenado aos irmãos da Galácia, e Paulo está pedindo à igreja de Corinto para fazer como ele tinha instruído os irmãos da Galácia. Uma das instruções que Paulo deu aos irmãos da Galácia foi que eles deviam fazer participante de todas as coisas boas aqueles irmãos que os instruíam, semeando para o Espírito, para que eles pudessem colher vida e paz. Não negligenciando, né, a assistência àqueles que ministram na casa do Senhor. Mas também Paulo já tinha dito que eles deviam fazer o bem a todos, principalmente os da família da fé. Mas ele não exclui os de fora. Ele fala especialmente porque às vezes entre uma pessoa da fé e um não, e os recursos são limitados, então a gente vai socorrer o da fé. Mas nós temos também a obrigação de acudir os que não são da fé, né? É a ordenança. E Paulo estava fazendo uma coleta no mundo todo daquela época, dentro da Irmandade, para assistir os irmãos que estavam passando fome na Judéia. Então Paulo instrui as igrejas da Galácia. Ele já tinha encorajado os irmãos da Macedônia, ele já tinha falado para os irmãos da Acaia como proceder, e ele já tinha também instruído a igreja de Corinto, e a própria igreja de Corinto falou que ia participar, que ia ajudar, e no final não fizeram nada, eles não ajudaram nada. E aí Paulo, para envergonhar eles, Paulo falou: os da Macedônia, que são pobres, e que nos rogaram para participar da assistência aos santos, eles vão aí em Corinto. Isso na segunda carta que nós vamos ler logo em sequência, né? Aqui ao terminar 1 Coríntios. Então Paulo vai dar a instrução, e olha a instrução de Paulo: no primeiro dia da semana, cada um de vós, ninguém fica de fora. Por mais pobre que você seja, você tem algo para doar, para contribuir, para ajudar. Por mais rico que você seja, você tem algo de necessidade que precisa ser assistido. Então Paulo está dizendo, no primeiro dia da semana. É a mesma expressão lá de Atos capítulo 20, versículo 7, quando o apóstolo Paulo fica lá entre os irmãos de Troade, participando da ceia. Ele fala: no primeiro dia da semana, estando nós reunidos com o fim de partir o pão. É interessante que muitas igrejas falam que não tomam a ceia todo o primeiro dia da semana, porque tornaria o ato da ceia algo monótono. Mas eles não fazem isso com respeito à coleta. Eles escolhem coleta não só no primeiro dia da semana, mas todos os dias da semana, todos os cultos, todas as reuniões. Peraí, não fica monótono? É uma indignação minha. Então, uma vez que a igreja já estava reunida no mesmo lugar para partir o pão, Paulo aproveita a oportunidade, guiado pelo Espírito Santo, para instruir a igreja, contribuir no primeiro dia da semana para assistir os necessitados, aqui em específico da Judéia, que estava passando grande aflição, grande fome. Talvez na sua congregação tem pessoas passando necessidade, e os irmãos devem contribuir para suprir a necessidade desses irmãos. Mas também na sua igreja tem ministros da palavra. E quando eu falo ministros da palavra, eu estou dizendo escravos sentenciados à morte no seu último serviço a Deus. Esse é o significado da palavra ministro. Mas eles precisam comer, eles precisam alimentar, eles precisam beber, eles precisam vestir, eles têm família, eles precisam dar assistência às suas famílias. Então é dever dos irmãos fazer com que esses homens, essas famílias, sejam participantes de todas as coisas boas que eles participam.
Mas Paulo também instruiu que os irmãos devem cuidar bem dos seus, porque se eles não cuidam da sua casa, são pior do que os incrédulos. Diz também Jesus que nós devemos cuidar dos nossos pais na velhice, né? Porque naquela época não havia aposentadoria, não havia pensão, não havia nada disso. Então os filhos tinham a obrigação de cuidar dos pais. E hoje também os filhos têm a obrigação de cuidar dos pais. Essa obrigação não foi tirada de nós. É doutrina de Cristo cuidar dos pais na velhice, nas necessidades dele. Em vez de isolar deles e colocá-los no asilo, onde são maltratados em muitas casas aí. É claro que existem entidades sérias, respeitáveis, até de preferência de alguns pais idosos ir para esses ambientes, tudo bem, mas muitas casas aí são realmente abominável, maltrata os idosos e se você está deixando de cuidar dos seus pais na velhice, você é um hipócrita, ou eu, né? Então, na verdade, nós não trabalhamos mais para nós. Põe isso na sua cabeça, você não trabalha mais para você. Você trabalha para ter condições, primeiro, cuidar da sua família. Segundo, ajudar seus pais. Terceiro, assistir, né, os ministros da palavra, providenciando recursos para que eles possam alimentar, vestir. Não é para que eles enriqueçam, é para que eles tenham o básico, para que eles possam cumprir o seu ministério sem preocupar em pagar água, luz, porque sabe que tem um salário ali no final do mês e eles podem então cumprir suas obrigações diante do Estado, pagando suas contas, alimentando a sua família, zelando também dos seus pais, porque é responsabilidade deles também cuidar dos seus pais. Também você existe para socorrer o necessitado, o pobre. Ou seja, irmão, você não trabalha mais para você. Você não é mais de você. Você foi comprado por um preço. Então, o discípulo não dá 10%. O discípulo dá 100%. Como? Primeiro, cuidando da sua família. Segundo, dando assistência aos seus pais, né, na velhice. Às vezes seus pais não precisam, tudo bem. Vocês não precisam, eu preciso só da sua presença, do seu apoio, do seu amor, do seu carinho, da sua visita, então vai lá. Mas tem pais que precisam de ajuda financeira, então você tem que ajudar financeiramente seus pais. Terceiro, você vai participar da manutenção dos ministros da palavra. Lembrando que a palavra ministro significa escravo sentenciado à morte, fazendo o seu último serviço a Deus. É isso que Paulo fala lá no capítulo 4, que eu já até expus sobre essa questão. Terceiro, quinto, você vai contribuir para ajudar os pobres da congregação local ou de fora. E você também vai contribuir para ajudar os de fora. Você não trabalha mais para acumular riqueza nessa terra. Você trabalha para propiciar a sua família, os seus pais na velhice, os pregadores da palavra, os missionários enviados para terras estrangeiras ou para terras locais, o pobre da congregação, o pobre de outra congregação, necessitado, e os de fora. Aí alguém pode querer dizer, mas o dízimo foi dado por Abraão antes da lei, então nós temos que dar o dízimo, ele deu antes. Peraí, deixa eu fazer uma pergunta. Deixa eu te perguntar. Quem paga o dízimo é menor ou maior de quem recebe? Eu creio que você respondeu e menor. Se Abraão pagou o dízimo a Melquisedeque, quem é maior? A Melquisedeque. Então, todos os sacerdócios araônicos pagou o dízimo na pessoa de Abraão a Melquisedeque. Se você está seguindo o raciocínio de dar o dízimo e não ter mais responsabilidade com o pobre, com a viúva, com o missionário, com seus pais, né, com o doente, com o necessitado, porque você já deu o dízimo, justificando em Abraão, você está no sacerdócio araônico, que foi abrogado. Cristo
é sacerdote, sumo, não é sacerdote, ele é sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. E se a nossa justiça não exceder em muito a dos judeus, nós jamais entraremos no reino dos céus. Jamais. Então, e outros usam a lei mesmo, cita Malaquias, né? Trazeis o dízimo na casa do tesouro. Deixa eu te explicar o que está acontecendo ali em Malaquias. Brevemente. O que estava acontecendo era que, com a vinda de Neemias, já pulei quase 100 anos aí, com a vinda de Neemias, na reconstrução da muralha, ele volta, depois da reconstrução da muralha, ele volta para a Pérsia para prestar conta. E nesse tempo que ele estava fora de Jerusalém, o sumo sacerdote entregou sua filha em casamento a Tobias. Tobias e Sambalate eram inimigos mortais de Neemias. Eles não queriam a ascensão do povo de Deus. Eles impediram a reconstrução da cidade, né, insinuando para Ciro, através de uma carta, que a cidade de Jerusalém era a cidade da confusão e que o povo estava se levantando para ir contra o rei. Só que Ciro morre antes de receber a carta, mas seu filho Cambises recebe a carta e manda parar a obra. Depois Cambises, por causa de uma situação de instabilidade no Império Persa, ele suicida. E aí você tem lá a questão do Xerxes, o que casou com a Esté, e vocês sabem a história. Aí vem Artaxerxes, rei da Pérsia. E eles investigam lá na biblioteca, na época de Dario, logo depois da morte de Ciro, tá? E Dario encontra o decreto de Ciro e manda continuar a obra. Mas Cambises para a obra, depois de Dario, ele para. Ele obriga, né? E os judeus, então, vai cuidar dos seus interesses, constrói casas riquíssimas, valiosíssimas, enquanto a casa do Senhor estava em ruínas, e Deus dá uma bronca neles no ano 520 a.C., através do profeta Ageu. Convém que vocês morem em casas luxuosas, enquanto a minha casa está em cinza, por isso que eu amaldiçoei vocês e vou continuar amaldiçoando. Aí o povo arrepende e volta a trabalhar em construção do templo do Senhor. Depois vem Esdras, restaura os sacerdotes, depois vem Neemias e constrói a muralha para a proteção da cidade. E inclusive a cidade, em tempos angustiosos, em tempos difíceis. Não pensa que foi fácil. Não pensa que foi moleza para aqueles homens. A Bíblia, Daniel fala que tudo aconteceria em tempos angustiosos, em tempos difíceis. O povo de Deus se torna cada vez mais forte em tempos difíceis. Em tempos fáceis, o povo de Deus se torna mole, preguiçoso, indiferente, minimiza Deus nas suas vidas. Então, que venham os tempos difíceis para que nós possamos nos fortalecer e ser aquele povo que glorifique e honra a Deus segundo a soberana vontade de Deus. Quem determina isso é Deus, não sou eu. Ele que é o soberano dos reis da terra. Mas, quando o sumo sacerdote entrega a filha dele para Tobias casar, Tobias entra na casa das ofertas e remove as ofertas e estabelece lá um escritório dentro da casa do Senhor. Neemias, nessa ocasião, estava fora, porque ele voltou para prestar conta a Pérsia, a Artaxerxes, a rainha. E aí, quando ele retorna, né, o povo vendo a corrupção do sumo sacerdote, o povo para de ofertar. Os sacerdotes que recebiam daquele sustento para ensinar o povo a lei, para julgar as causas do povo, para instruir as crianças na palavra da verdade, ou seja, para assistir na área médica, na área alimentar, porque os sacerdotes, eles tinham múltiplos dons concedidos pelo Espírito Santo, concedidos pelo Pai. Mas aí quando Neemias volta, cadê os sacerdotes? Foi trabalhar nas fazendas dos irmãos deles, dos vizinhos, porque eles tinham família para alimentar, eles tinham casa para sustentar. Aí Neemias vai nas fazendas e fala para os sacerdotes voltarem
para a obra do Senhor, que ele mesmo pagaria do seu próprio bolso o salário dos sacerdotes. Mas ele não teria condições de alimentar todos os pobres da cidade, nem os estrangeiros, nem as viúvas. Então Malaquias entra em cena dizendo, traga o dízimo, porque era a lei. E Deus pede o povo até para aprovar ele. E aí o povo voltou a trazer o dízimo. E o dízimo, tem uma palavra lá muito bacana, que é mantimento. Porque agora os sacerdotes já tinham o seu sustento vindo de Neemias. Mas as viúvas precisavam da sua porção diária. E Deus sempre cuidou dos órfãos, dos pobres, das viúvas. Então, as ofertas ali, dadas ali em Malaquias, era para os órfãos, os pobres e as viúvas, porque o Neemias, ele já tinha assumido o salário dos sacerdotes. Então, se você está usando esse texto para impor o dízimo na igreja, depois você condena o irmão que pôs um instrumento na igreja, dizendo que é coisa do Velho Testamento. Você está praticando a mesma coisa? Os dois estão errados. Os dois estão errados. Ou não estão entendendo direito, não estão compreendendo direito, né? Não estão prestando atenção nas escrituras. Então, nós não damos o dízimo, eu não dou o dízimo. Eu procuro dar 100% do que eu ganho ao Senhor. E eu não estou fazendo isso porque eu sou bom, porque eu não sou bom, eu sou mau. Eu sou mau, só existe uma pessoa boa, Deus, Jesus Cristo. Eu sou pecador. E se eu não creio na ressurreição de Cristo, eu ainda estou nos meus pecados e eu vou perecer. Mas como? O ponto é como nós damos o 100%. Cuidando da nossa família. Porque se você não cuidar da sua família, 1 Timóteo capítulo 5, você é pior do que um incrédulo. Cuidando dos nossos pais na velhice. Mandando uma doação financeira todo mês para ajudar os nossos pais na velhice. Porque hoje em dia, basicamente, os pais da igreja recebem salário mínimo que é consumido na compra de medicamento. No nosso país, aqui no Brasil. Então, nossos pais precisam de ajuda financeira dos nossos irmãos em Cristo. Os seus pais precisam. A minha mãe precisa. Se você não faz, se eu não faço, eu sou hipócrita. Mateus capítulo 15. Mas eu também contribuo para a manutenção de obreiros na casa do Senhor. Apesar que eu não gosto de usar essa palavra obreiro, é uma palavra enlatada, né? O nosso irmão Enio Ator usa muito essa expressão, isso aí é enlatado, né? Mas você entende, o missionário que está no campo, o pregador que exerce o ministério de evangelista na igreja, ou um presbítero que é sustentado, você trabalha para sustentar ele. Além da sua casa, do seu pai, daqueles que ministram a palavra. Mas também você tem que cuidar do pobre, do órfão e da viúva. E você também tem que cuidar do imigrante, do estrangeiro. E você também tem que cuidar daqueles que estão na rua. Você não pode... eu já caí nesse pecado, né? Às vezes, não por querer, porque às vezes eu não tinha nada no bolso, aí vinha alguém na minha direção para mim, eu tentava desviar daquela pessoa, porque eu não tinha nada. Até que eu aprendi, mesmo eu não tendo R$1 no bolso, eu posso parar, eu posso olhar no olho daquela pessoa, eu posso orar com ela, eu posso perguntar se ela fica ali por muito tempo, ou onde ela dorme, e depois providenciar alguma coisa. Deus pede para a gente não tirar os olhos daqueles que vêm em nossa direção com a mão estendida. É assim que damos 100%. Se você está usando Abraão para a igreja da Aldina, você está completamente fora, você não entende que Abraão, na verdade, todos os sacerdotes levitas, né, a tribo de Levi pagou na pessoa de Abraão o dízimo a Melquisedeque. Nós não somos nosso sacerdócio não é araônico, nosso sacerdote
é Jesus Cristo segundo a ordem de Melquisedeque. Jesus deu tudo. Jesus deu a vida dele. Sendo rico se fez pobre. Então, para de viajar tanto, meu irmão. E usa o dia da viagem para ajudar a obra de Deus. Não estou dizendo que você não possa tirar férias com a família, mas todo feriado, você consome uma soma de dinheiro muito grande. Decide não fazer. Lembre do pregador que muitas vezes nem pode fazer porque não tem os recursos. Pega os recursos e fala, irmão, toma para você viajar com sua família. Eu, a partir de agora, não vou viajar todo feriado. Você, pregador, precisa também. Faça participante de todas as coisas boas que vos instrui. Gálatas. Então, Paulo já tinha ordenado as igrejas da Galácia, já tinha instruído a Acaia, já tinha instruído Corinto. Corinto falou que ia ajudar, não ajudou nada. E Paulo vai dar uma bronca deles lá no segundo livro de Corinto. Então, no primeiro dia da semana, irmão, leva a sua oferta, deposita a sua oferta nas mãos do Senhor. Tem igreja, por causa dessa pandemia, hoje já tem uma conta bancária, tem o Pix, você já manda direto para a conta bancária da igreja, ou às vezes tem uma caixa lá que os irmãos usam para você depositar a oferta, outros irmãos passam uma cesta, alguma coisa para você. Todos os irmãos devem contribuir. Você não é tão pobre que não possa doar alguma coisa. E você não é tão rico que você não precisa de alguma coisa. Espero que tenham explanado isso aí. Se você tiver mais dúvidas sobre isso aí, principalmente sobre a questão de Abraão, de Melquisedeque, Jesus, sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, aí você entra em contato direto comigo, a gente abre a Bíblia, a gente lê junto. Mas a turma está usando aí Abraão para impor o dízimo na igreja. E condenando irmãos que estão pondo instrumento na igreja. E você condena e faz a mesma coisa? Você que não quer ser justificado na lei, usa a lei para ser justificado? Não dá. Então, meu irmão, é isso. Vamos para frente. Né? Espero que, pelo menos, isso desafie você a estudar o assunto. Né? Eu acho que você nunca ouviu algo como eu estou aqui compartilhando. E se eu estou errado, eu estou pronto para te ouvir, estou pronto para aprender com você. Eu não sou dono da verdade, não sou a voz final sobre essa matéria, mas eu sei de um fato. Isso é irrevogável. Se você não cuida da sua família, você é pior do que o incrédulo. Se você não dá assistência aos seus pais, normalmente os pais brasileiros das igrejas recebem salário mínimo de aposentadoria, não paga os remédios e alimentação, precisa de ajuda financeira dos filhos. Não adianta você pôr dinheiro lá na coleta, assumir compromisso com a igreja, você está sendo hipócrita e pior do que o incrédulo. Cuida da sua casa, cuida dos seus pais, lembre do pregador, você separa uma parte para os missionários, para o campo missionário, para a missão, para os ministros da palavra, né? Mas lembre também que existem pobres na igreja, viúvas, necessitados. E você não trabalha mais para você, você trabalha para o bem da sua família, para o bem dos seus pais, para o bem da igreja, para o bem do mundo. Você não é de você mais, você foi comprado por um preço. Essa é a doutrina de Cristo. O problema é que a gente fica nos princípios elementares da doutrina de Cristo e não avança para a perfeição, para a maturidade. Né? E aí a palavra do Senhor então continua dizendo que vocês devem pôr em parte em casa. Eles não tinham banco como nós temos, né? Muitas vezes eles não reuniam em prédio como nós reunimos. Vocês vão juntando para quando eu for, Paulo dizendo, não faça coleta correndo. Então os irmãos preparavam as suas ofertas. Aí quando Paulo chegou, Paulo levou para os irmãos pobres lá da Judéia. Aí quando eu tiver chegado, enviarei com cartas
para levarem as vossas dádivas a Jerusalém, aqueles que aprovardes. Se convier que eu também vá, eles irão comigo. Irei ter convosco por ocasião da minha passagem pela Macedônia. Aí você vai ver o exemplo maravilhoso dos irmãos da Macedônia, que não só cuidava de si, mas dos outros, apesar de serem extremamente pobres. Quando fala pobres ali, lá em 2 Coríntios, capítulo 8 e 9, capítulo 8 é o texto da Macedônia, tem duas palavras no grego para pobre. Tem o pobre que tem alimento, tem roupa, tem sua casa, mas é pobre, mas tem o necessário para viver. A palavra que Paulo usou lá em 2 Coríntios, capítulo 8, os pobres da Macedônia, a palavra lá não é essa que eu acabei de dizer aqui, o pobre que tem recursos para seu alimento, suas vestes, cuidar da sua família, mas não tem riqueza, mas tem o pão nosso de cada dia. É pobre, mas tem o pão nosso de cada dia. Lá em Macedônia, é pobre que não tem nada. É mendigo a palavra. E eles imploraram para ajudar. O Paulo até nem queria que eles participassem. Eles imploraram, irmãos. E você tem muito mais do que aqueles irmãos da Macedônia. A palavra lá no grego é a ideia da palavra. É mendigo. Eles não tinham nada. Mas eles imploraram Paulo, porque pela fé eles trouxeram à existência, né, algo que abençoasse os irmãos lá em Jerusalém. Da miséria, eles tiraram uma contribuição para os que tinham fome na cidade de Jerusalém. E eu conheço exemplo de irmãos que nem dente na boca tem, mas criam galinhas, pega os ovos, vende para ajudar na obra de Deus. Conheço irmãs que juntam arroz e quando tem uma soma grande de arroz, elas vendem, pegam o dinheiro para ajudar. Ninguém tem desculpa para não contribuir na obra de Deus. Não foi nos ensinado a contribuir na igreja de Cristo. São poucas as igrejas que instruíram os seus membros a contribuir. Está na hora da igreja de Cristo virar essa página e contribuir com dedicação, com sacrifício, com amor, com devoção e muito para que o reino de Deus se espalhe por todas as cidades do Brasil. E que não haja nenhum necessitado entre nós. E que os nossos pais sejam assistidos, que as nossas casas sejam cuidadas. Essa é a doutrina de Cristo. E você pode dizer se eu estou dizendo a verdade ou não. Leia 1 Timóteo capítulo 5, leia Mateus capítulo 15, leia Gálatas. Leia 2 Coríntios capítulo 8. E você vai ver que nós estamos em falta, né? Como igreja, aí eu me incluo, nós, como igreja, estamos em falta. Individualmente, claro que tem irmãos que entenderam isso, principalmente os que eu ensino, e eles fazem e acabam contribuindo nesta ordem, cuidando das suas famílias, cuidando dos seus pais, trazendo as suas ofertas para sustento de obreiros, de pregadores, de missionários, investe na obra de propagar a palavra do Senhor, mas também cuida do pobre, do órfão, da viúva, dentro e fora da igreja. Eles entenderam que não trabalham mais para eles. Eles entenderam que eles não trabalham para acumular riqueza nessa terra. Eles entenderam que eles trabalham para acumular riqueza no céu. Eu espero que você entenda depois de ouvir esse vídeo. E aí então Paulo termina aqui dizendo o seguinte,
Irei ter convosco por ocasião da minha passagem pela Macedônia, né, que era próximo ali de Corinto, porque devo percorrer a Macedônia e bem pode ser que convosco me demore. Paulo queria passar um tempo lá na igreja de Corinto, ou mesmo passe o inverno, era o desejo dele, para que me encaminhe nas viagens que eu tenho a fazer. Está vendo? A igreja ia ajudar a pagar a viagem de Paulo para que ele queria ir a Roma, depois a Espanha. Então, ele falou, meu desejo é esse, né? Também ele estava querendo ir lá para Jerusalém, levar a oferta. Ou seja, ele tinha aí uma agenda, ele compartilhou a agenda dele com os irmãos, e ele continua. Se o Senhor permitir, eu vou fazer tudo isso se Deus permitir. Ficarei, porém, em Éfeso, até ao Pentecoste. Então ele decidiu ficar lá na Ásia até o Pentecoste, porque uma porta grande, oportunidade para o trabalho se me abriu. Então aconteceu algo, Paulo não detalha, mas algo importante aconteceu, uma grande oportunidade aconteceu, e falou, eu vou ficar lá em Éfeso, mas há muitos adversários, há muitos inimigos. Em Éfeso você acha muitas potestades que se levantaram contra o apóstolo Paulo. O judaísmo, na verdade não o judaísmo, mas os judaizantes, né? Os Demétrios, né? E os adoradores de Diana, né? Os adoradores do imperador, né? Do Império Romano. Havia um templo ao culto ao imperador na Ásia, precisamente em Pérgamo, próximo de Éfeso, né? Havia falsos irmãos, falsos apóstolos, né? E homens maus. Então, e Paulo lutou com tudo isso e se manteve firme. E nós não temos que ter medo dos nossos inimigos. Nós somos mais que vencedores por meio de Jesus Cristo, o nosso Senhor. E se o Timóteo for ter convosco, que esteja sem receio entre vós, porque trabalha na obra do Senhor, como eu também. Ninguém, pois, o despreze, mas o encaminhe de paz. Está vendo? A igreja tem esta responsabilidade de encaminhar os pregadores, os missionários, os evangelistas, nas suas viagens missionárias, para instruir outros na palavra do Senhor. Para que venha ter comigo, visto que espero com os irmãos. Acerca do irmão Apolo, muito lhe tenho recomendado que fosse ter convosco em companhia dos irmãos, mas de modo algum era da vontade dele ir agora, né? Irá, porém, quando se lhe deparar boa oportunidade. Naquele momento, Apolo falou, eu não vou, né? Não é a hora, talvez porque alguns lá estavam dizendo que era de Apolo, a gente não sabe, né? O motivo que Apolo não quis ir ajudar os irmãos lá na igreja de Corinto, mas não deixou de ser irmão de Apolo, né? Às vezes a gente não quer participar de um evento na igreja, porque tem algum problema. Não, não tem nenhum problema, só não queremos e ponto, não tem problema, não tem dificuldade. Como Apolo, ele não quis e não foi, e Paulo insistiu com ele. Sede vigilantes, permaneceis firmes na fé, portai-vos com varonilmente, fortalecei-vos, todos os vossos atos sejam feitos em amor. Então, toda a nossa obra tem que ser feita em amor, porque sem o amor não adianta você pegar todos os seus bens e dar para os pobres. Não adianta você se sacrificar, não adianta você ter conhecimento, sabedoria. O fato é que se você exerce qualquer dom que você tem dado pelo Espírito Santo, sem amor você irrita as pessoas. Como o gongo e como símbolo que retine lá de Coríntios 13, que era para convocar os adoradores de Afrodite e do deus Apolo, deus da beleza masculina, lá de Corinto. Tudo falsidade, mas era o que acontecia na época. Ele diz, e agora, irmãos, eu vos peço o seguinte, sabeis que a casa de Estefanas são as primícias da Acaia e que se consagraram ao serviço do Senhor. Então, olha bem, eles eram os primeiros convertidos e agora eles se consagraram à obra de Deus. Então, eles
passaram a servir o Senhor de tempo integral, porque já tinham o coração integral. O problema hoje é que muitos têm tempo integral, mas não têm o coração integral na obra de Deus. Essa família, eles tinham o coração integral, eles então passaram a ter o tempo integral na obra de Deus, e eles eram sustentados provavelmente pela igreja, assistido pelos irmãos. Que também vos sujeiteis a esses tais, como também a todo aquele que é cooperador e obreiro. Essa palavra que não é enlatada, ele enlatou. Essa aqui é do apóstolo Paulo. Hoje em dia que as pessoas usam essa palavra aí, dando uma conotação enlatada, né? Alegro-me com a vinda de Estefanas, de Fortunato, de Acaico, porque estes supriram o que da vossa parte faltava. Então esses irmãos mandaram uma ajuda para o apóstolo Paulo, né? Porque trouxeram refrigério ao meu espírito e ao vosso. Então, Paulo estava muito preocupado com a igreja de Corinto. Esses irmãos, além de levar donativos para Paulo, também trouxe paz ao coração, ao espírito de Paulo. Ele diz: reconhecei, pois, a homem como esses. As igrejas da Ásia, né, Éfeso, Esmina, Pérgamo, Tiatira, Sarne e outras, provavelmente existiam outras, vos saúdam no Senhor. No Senhor muito vos saúda Áquila e Priscila, e bem assim a igreja que está na casa dele. Então esse casal recebia uma parcela do povo de Deus, a igreja, né, na casa deles. Todos os irmãos vos saúdam, saudai-vos uns aos outros com ósculo santo, a saudação escreveu de próprio punho. Se alguém não ama o Senhor, seja maldito. Anátema, Maranata, vem Senhor Jesus. A graça do Senhor Jesus seja convosco, o meu amor seja com todos vós em Cristo Jesus, né? Então, ele fala aqui de irmãos e irmãs, de famílias que se consagraram à obra do Senhor. Isso é muito bonito, é o que nós queremos. Aqui o Instituto Charles Ruffman, na verdade, deixa eu falar o nome completo, né? Instituto Evangelístico Charles Ruffman. A gente deu esse nome por honrar nosso irmão que serviu aqui no Brasil como missionário, e ele é um dos poucos que eu conheço que realmente importava com as almas perdidas. E é claro que existem outros, mas aquele trabalhava como apóstolo Paulo dia e noite, em prol do crescimento da igreja, em prol do reino de Deus, tanto aqui quanto nos Estados Unidos. Existem muitos outros como ele, mas eu tive o privilégio de participar com ele desde jovem, quando eu tinha 16 anos, até na morte dele. Na verdade, ele dormiu, né? Ele foi plantado, o câncer tirou a vida dele. Não foi Deus, foi o câncer. Mas ele deixou o corpo fragilizado, enfraquecido, em desonra, mas nós o aguardamos na ressurreição incorruptível, em honra, em imortalidade, em glória, por causa da graça de Deus na vida dele. É o nosso objetivo, treinar famílias para que elas possam ir pregando o Evangelho em todos os cantos, estabelecendo igrejas em todos os cantos desse país, né? Eu espero que você possa honrar famílias como essas, que têm se desprendido de suas próprias famílias, de suas próprias cidades, de suas próprias vidas, para se preparar para servir em outras terras estranhas, né? A um povo de língua estranha. Às vezes a gente acha que missão estrangeira é fora do país, mas o povo do norte é totalmente diferente do povo do sul do Brasil. E se nós não prepararmos pessoas com o perfil do povo do norte, né, eles não terão sucesso no ministério. Se nós não preparar pessoas no perfil do povo do sul, para falar a linguagem, mas é português, mas de bairro a bairro aqui em Belo Horizonte, cada um tem uma linguagem diferente. Fala o português, mas tem uma vida diferente, tem uma percepção diferente.
e nós temos o objetivo de preparar homens para atuar, né, no campo missionário. Eu espero que você coopere com esses, como Paulo pediu para que a igreja de Corinto cooperasse com o Timóteo, com o Estefanas e com os outros que eram cooperadores e obreiros, como o próprio Paulo. Que Deus te abençoe. Encerramos, né, aí a carta de Paulo aos irmãos na cidade de Corinto, a primeira carta. Logo em seguida, Paulo, lembra, ele foi para a Ásia, né? E aí ele vai sair da Ásia e quer ir para a Macedônia. E aí da Macedônia ele vai escrever a segunda carta aos irmãos na cidade de Corinto. E a gente se vê no próximo vídeo, se Deus assim permitir. Lembra que nós estamos estudando o livro de Atos, né? Nós estamos parados em algum lugar lá em Atos, onde Paulo está escrevendo essas cartas para fortalecer, instruir, aconselhar, corrigir os irmãos em sua fé. E depois a gente vai voltar lá para o livro de Atos. Se eu não estou enganado, a gente está parado lá no capítulo 18, se eu não estou enganado. Mas a gente vai voltar, tá bom? Logo que a gente vê essas cartas, a gente volta para o livro de Atos e veja o enredo lá das missões, né, liderada principalmente lá pelo apóstolo Paulo e os seus amigos de trabalho. Que Deus te abençoe.